Boa noite, irmãos e amigos que nos assistem através do canal Esperança para Viver Sem Medo do Futuro. Que nesta noite o Senhor nosso Deus te abençoe novamente e que o Espírito Santo continue aqui sendo o pregador, o professor e que você possa também compreender a mensagem e sentir o desejo de se tornar praticante. Eu quero já de antemão convidar você para fechar os seus olhos para que nós possamos continuar com a palavra de oração. Pai Santo e Eterno Deus, louvado seja o Teu santo nome. Mais uma vez, ó Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, para transmitir o Evangelho no qual o Senhor incumbiu cada um dos Teus servos. Queremos, ó Pai, te pedir uma bênção especial para cada ouvinte, Senhor, que está nos ouvindo nesse momento, e para aqueles que nos ouvirão no futuro, que o Espírito Santo possa alcançar a mente de cada um deles, ó Pai. E que o Senhor, de um modo muito especial, através do Espírito Santo, continue sendo o pregador e o mensageiro no canal Esperança para Viver Sem Medo do Futuro. Que o Senhor possa abençoar cada família, Senhor, respondendo cada pedido, cada agradecimento, conforme Tua bondade e a Tua misericórdia. E desde já eu continuo desafiando a cada um de vocês a transmitir esse conteúdo para o máximo de pessoas que vocês conhecem. Hoje nós continuaremos tendo um tema muito interessante. Na terça-feira passada nós abordamos a última prisão de Paulo. E hoje nós abordaremos um tema também interessante. Paulo perante Nero. Paulo perante Nero. Mas antes eu quero convidar você para abrir a palavra de Deus e ler junto comigo no Salmos 23, do 1 em diante, que diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Nós veremos aqui que mesmo Paulo, diante de Nero, um governador tirano, ainda o Senhor estava com ele ali como seu pastor, como também o nosso pastor fiel. E assim começamos. Quando Paulo foi intimado a comparecer diante do imperador Nero para ser julgado, sentia-se a perspectiva de sua morte próxima e certa. A séria natureza do crime de que era acusado e a animosidade que prevalecia contra os cristãos oferecia pouco terreno de esperança para o apóstolo. Nós sabemos que os cristãos foram acusados de pôr fogo em Roma. E um ano antes, Paulo foi liberto. E Paulo foi trabalhar nas igrejas. E depois os judeus acusaram Paulo de ter colocado fogo em Roma, mesmo eles sabendo que Paulo não era culpado. E assim Paulo novamente foi preso. E nós entendemos o seguinte: havia entre os gregos e os romanos o costume de permitir a um acusado o privilégio de contratar um advogado para pleitear em seu benefício perante as cortes da justiça, por força e argumentos. Esse advogado talvez
com muitas lágrimas, ele conseguiria abrandar a sentença. Mas o relato mostra que ninguém, nenhum advogado terreno, teve coragem de comparecer perante o imperador Nero para defender Paulo. Nenhum deles teve a coragem, nenhum. Mas quando Paulo foi chamado perante Nero, ninguém se aventurou a funcionar como seu conselheiro ou advogado. Nenhum amigo lhe esteve ao lado, nem mesmo para preservar um relato das acusações apresentadas diante dele, ou dos argumentos que Paulo usou em sua defesa. Não houve entre os cristãos de Roma quem viesse à frente para lhe estar ao lado nesta hora de prova. Mas como nós todos sabemos, Paulo era um homem experimentado. E por isso, Paulo tinha uma grande ligação com Deus. Eu quero convidar cada um de vocês para pegar sua Bíblia e abrir de novo. 2 Timóteo, no capítulo 4. 2 Timóteo, no capítulo 4. O único relato certo desta ocasião é dada pelo próprio Paulo em sua segunda carta a Timóteo. O próprio Paulo escreveu aqui, 2 Timóteo, capítulo 4, 16 e 17. E ele diz assim: na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. É por isso que nós começamos lendo aqui o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, e nada terei falta. Mesmo nas piores situações, o nosso pastor está ao nosso lado, mesmo que nós não conseguimos visualizá-lo. Jesus continua ao nosso lado. O interessante, irmãos e amigos, que quando Paulo chegou perante Nero, Paulo perante Nero, como se salienta o contraste, o soberbo monarca, diante de quem o homem de Deus devia responder por sua fé, tinha alcançado um alto poder terreno, autoridade e riqueza, bem como as mais baixas profundezas da iniquidade do crime. Então, diante de Nero, irmãos e amigos, ninguém opinava, ninguém dava ordem, somente obedecia às suas ordens. Em poder e grandeza, ele não tinha rival. Nero não tinha rival em poder e em grandeza. Ninguém havia que pusesse em dúvida sua autoridade, nem que lhe resistisse à vontade. Reis, irmãos e amigos, depunham suas coroas diante dos seus pés. Exércitos poderosos marchavam ao seu lado, e as insígnias de seus navios significavam vitória, vitória. Sua estátua foi erguida nas salas dos tribunais, e os decretos dos senadores e as decisões dos juízes eram apenas o eco de sua vontade. Então, até as decisões dos senados, dos juízes, eram um eco da vontade de Nero. Milhões se curvavam em obediência às suas ordens. É como eu disse, ninguém ousava desobedecer esse monarca. O nome de Nero fazia o mundo tremer.
Cair em seu desagrado era perder a sua propriedade, a sua liberdade e a sua vida. E a sua carregada fisionomia era para temer, mais do que a pestilência. Então, se você, meu amigo e meu irmão, que nos assiste nesse momento, vivesse na época de Nero, se você caísse no desagrado dele, você perdia a sua propriedade, perdia os seus bens, e no final você perdia a sua vida. E lá estava diante dele, sem dinheiro, sem amigos, sem conselheiro. O idoso prisioneiro estava perante Nero. E Paulo apresentava a fisionomia o idoso prisioneiro estava diante de Nero, que apresentava a fisionomia do imperador, o relato vergonhoso das paixões que no interior combatiam e exprimiam o semblante do acusado, um coração em paz com Deus. A vida de Paulo tinha sido de pobreza, abnegação e sofrimento. E por que que nós hoje, como cristãos, nós muitas vezes contestamos, algumas vezes porque nós não temos muito dinheiro, nós não queremos ser abnegados, nós não queremos sofrimentos, nós queremos pregar o Evangelho desde que não nos atrapalhe em nada. Por quê? Sendo que Paulo, ele era pobre, ele era abnegado, e ele era um sofredor por causa da causa de Cristo. Não obstante, persistente difamação, opróbrios, maus tratos com que seus inimigos tinham procurado intimidá-lo, destemidamente, mantivera no alto o estandarte da cruz. Para Paulo não importava nada, o que importava era ele manter o estandarte da cruz. Então que nós, como cristãos do século 21, possamos pensar, refletir, o que deve importar para nós é manter a bandeira ensanguentada de Cristo à frente da sua obra. O interessante, irmãos, que como seu mestre tinha sido um errante sem lar, e como ele vivera para abençoar a humanidade. Quem era o mestre de Paulo? Jesus Cristo. Jesus Cristo não tinha lar, era um errante, vivia para abençoar a humanidade. Tanto é que o privilégio de estarmos vivos hoje vem do nosso Senhor Jesus Cristo, que limita as ações do inimigo em todo o mundo criado e em toda a vida que existe neste mundo. Como poderia Nero, um tirano caprichoso, licencioso e apaixonado, compreender ou apreciar o caráter e os intuitos deste Filho de Deus? Como pode? Ele não apreciava nada, nada. O vasto recinto foi invadido por uma multidão ávida e inquieta, que se comprimia e se acotovelava para procurar o melhor lugar. Os grandes e pequenos ali estavam, os ricos e os pobres, os doutos, os ignorantes, os orgulhosos, os humildes, todos igualmente destituídos do conhecimento do caminho da vida e da salvação. Estava ali diante do tribunal de Nero para saber o que aconteceria com Paulo, que para eles tinham colocado fogo em Roma. Os judeus apresentaram contra Paulo as velhas acusações de sedição e heresias. Tanto os judeus como os romanos o denunciaram como tendo instigado um incêndio da cidade.
Enquanto insistiam nessas acusações contra ele, Paulo conservava uma inquebrantável serenidade. Quando uma pessoa, irmãos e amigos, está cheio do Espírito Santo, com sua mente tranquila com Deus, ele apresenta uma serena e inquebrantável serenidade. O povo e os juízes olhavam para ele com surpresa, porque eles tinham presenciado muitos julgamentos e olhando para muitos criminosos, mas nunca tinha visto um homem apresentar um aspecto de tão santa calma como apresentava o prisioneiro perante eles. Paulo estava calmo, tranquilo, com a sua consciência limpa diante de Deus. Os olhos perspicazes dos juízes, acostumados a ler o rosto dos prisioneiros, pesquisavam em vão a fisionomia de Paulo, a fim de descobrirem alguma evidência do crime, e eles não achavam nada. Quando lhe foi permitido falar em sua própria defesa, todos escutavam com ávido interesse. Então ali, irmãos e amigos, todos eles tiveram a oportunidade de ouvir o evangelho da salvação através do nosso apóstolo Paulo. O interessante é que, mais uma vez, tem Paulo a oportunidade de erguer perante uma multidão maravilhada a bandeira da cruz. Você e eu, que vivemos no século 21, devemos estar constantemente preparados, porque a hora que cada um de nós menos esperar, nós seremos chamados a testemunhar a uma multidão as maravilhosas obras de Cristo feito por nós e feito para aquelas pessoas que não sabem que Jesus morreu por elas. Contemplando a multidão diante de si, judeus, gregos, romanos, juntamente com estrangeiros de muitas terras, a alma se lhe agitava com um intenso desejo da salvação deles. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, Paulo poderia estar cheio de raiva, medo, mas não, ele estava ali preocupado, cheio de vontade de salvar todas aquelas pessoas. Perde de vista a ocasião em que se encontra, os perigos que o cercam, o terrível destino que parece tão próximo. Vê somente a Jesus, o intercessor, pleiteando perante Deus em prol de homens pecadores. Então, naquela ocasião, Paulo não enxergou mais ninguém, nem os perigos que o cercavam. Ele enxergou Jesus Cristo, o nosso intercessor. E ali ele pregou com eloquência e poder, mais do que qualquer ser humano. Paulo apresenta as verdades do Evangelho, aponta a seus ouvintes o sacrifício feito pela raça decaída, declara que um preço infinito foi pago pela redenção do homem. Foram-lhe providos os meios para participar do trono de Deus, por meio de mensageiros angelicais. A terra está ligada ao céu, e todas as ações dos homens, sejam boas ou más, mas estão perante os olhos da justiça infinita. Tudo que acontece nesse mundo, tudo que eu faço ou vocês fazem e pensam, estão diante de Deus, diante dos olhos da justiça infinita. Assim pleiteia o advogado da verdade, fiel entre infiéis, leal entre desleais. Acha-se ele como o representante de Deus,
e sua voz é como a voz do céu. Amém. Não há temor, tristeza, desânimo em suas palavras. Não há. Forte na convicção da inocência, revestido da armadura de Deus, regozija-se em ser filho de Deus. Suas palavras são uma declaração de vitória por sobre a sua batalha. Ele declara ser a causa a que dedicou a vida, a única que nunca poderia falhar. A única. Embora ele pereça, o Evangelho não perecerá. Deus vive, glória a Deus por isso, e sua verdade triunfará. Muitos naquele dia olharam para ele, viram seu rosto como um rosto de um anjo. Esse relato está lá em Atos, capítulo 6, no versículo 15. Abra sua Bíblia e confirme o que nós estamos falando aqui. Nunca antes havia aquela multidão ouvido palavras como essas. Elas tocaram uma corda que vibrou no coração mesmo dos mais endurecidos. A verdade clara e convincente derribou o erro. A luz brilhou na mente de muitos que mais tarde seguiram alegremente seus raios. Então, mais tarde, irmãos e amigos, a luz que brilhou na mente daquelas pessoas, muitos deles seguiram o Evangelho. Então, tudo que nós pregamos, falamos, vivemos e praticamos, impacta a vida de alguma pessoa. As verdades expostas neste dia estavam destinadas a sacudir as nações e a perdurar através de todos os tempos, influenciando o coração dos homens, quando os lábios que o haviam proferido estariam silenciosos na sepultura de um mártir. Hoje as palavras de Paulo, elas impactam o nosso coração. Paulo está hoje numa sepultura silenciosa, mas o Evangelho que ele pregou, a vida que ele pregou, influencia cada um de nós, e é por isso que nós estamos aqui hoje transmitindo essas verdades, e nós queremos também, irmãos e amigos que nos ouvem, que vocês também possam transmitir as verdades do Evangelho, e possam também praticá-las na vida de vocês, com a intenção de influenciar algumas pessoas, ou muitas pessoas. Veja bem, irmãos e amigos, um ponto que não devemos esquecer. Nunca antes ouvira Nero a verdade como a ouviu nesta ocasião. Nunca dantes os enormes crimes de sua vida tinham-lhe sido dessa maneira revelados. A luz do céu penetrou nos recessos de sua alma poluída pelo pecado, e ele tremeu com terror ao pensar em um tribunal perante o qual ele, o governador do mundo, seria finalmente citado, recebendo suas obras a justa sentença. Temeu o Deus do apóstolo Paulo, e não ousou passar sentença contra Paulo, contra quem nenhuma acusação pudera ser sustentada, e um sentimento de temor restringiu por algum tempo seu espírito sanguinário. E sabe o que ele fez, irmãos e amigos? Por um instante, o céu se abrira para o criminoso e endurecido, e em sua paz e pureza lhe apareceram desejáveis. Por um instante, amigos e irmãos, o céu se abriu para Nero,
e ele desejou fazer uma entrega. Naquele momento, o convite de misericórdia se estender até ele, mas por um momento apenas foi-lhe bem-vindo o pensamento de perdão. A seguir foi expedida a ordem para que Paulo fosse reconduzido ao calabouço. E quando a porta se fechou por trás do mensageiro de Deus, a porta do arrependimento se fechava para sempre para o imperador de Roma. Então, quando a porta do calabouço fechou para Paulo, fechou a porta do arrependimento para Nero. Nenhum raio de luz do céu penetraria de novo as trevas que o envolviam. Logo deveria ele sofrer os juízos retributivos de Deus. A palavra de Deus é clara. Não se engane o homem. O que nós fazemos, nós colheremos. Quando Jesus voltar, Ele vai retribuir a cada um de nós segundo as nossas obras. Então que nós possamos pensar, refletir, sentir o desejo de praticar e receber e atender à voz de Deus. Não muito tempo depois disso, Nero deu início à sua ignominiosa expedição à Grécia. Então Paulo foi à Grécia, onde se desonrou-se a si e ao seu reino em desprezíveis e vins frivolidades. Retornando a Roma com grande pompa, cercou-se de seus cortesãos e se entregou a cenas de revoltantes devassidão. Em meio desta orgia, ouviu-se nas ruas uma voz de tumulto. Um mensageiro, despachado para se informar da causa, voltou com as novas de empalidecer, dizendo que Galba, à frente de um exército, estava marchando rapidamente sobre Roma e que a insurreição havia já irrompido na cidade. Estando as ruas cheias de uma multidão enraivecida, que ameaçando de morte o imperador e todos os que o cercavam, se estava rapidamente se aproximando do palácio. Nesse tempo de perigo, veja bem, irmãos e amigos, o contraste. Nesse tempo de perigo, Nero não teve como fiel Paulo um Deus poderoso, um Deus compassivo, a quem confiar. Não teve. Temendo o sofrimento e possíveis torturas que poderia ser levado a enfrentar as mãos da turba, o miserável tirano pensou em tirar sua própria vida pelas próprias mãos. Mas, no entanto, faltou-lhe coragem. Completamente sem coragem, fugiu, buscando refúgio numa residência de província, a poucos quilômetros de distância. Porém, de nada valeu, irmãos e amigos. Seu esconderijo foi logo descoberto, e enquanto os perseguidores se aproximavam a cavalo, ele chamou um escravo para ajudá-lo, e infligiu a si mesmo um golpe mortal. Assim pereceu o tirano Nero, na curta idade de 32 anos. Ele morreu. Ele teve a oportunidade, irmãos e amigos, de quando Jesus voltar, estar perante Jesus para entrar na cidade santa. Mas ele rejeitou as misericórdias da graça de Deus. Então que Deus abençoe você ricamente, que nem eu e nem vocês rejeitem o perdão, a misericórdia e a graça de Jesus Cristo.
Que Deus abençoe você ricamente, que você possa colocar em prática e que você possa influenciar outras pessoas, transmitindo esta mensagem, vivendo o Evangelho e pregando o Evangelho a todo mundo, como Cristo comissionou a cada um de nós, em nome de Jesus. Assim nós terminamos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Muito obrigado, ó Pai, por mais uma oportunidade de ser um porta-voz da Tua Palavra. Abençoe, ó Pai, a Tua Palavra e dê vida a ela através do Espírito Santo. Abençoe os nossos ouvintes, em nome de Jesus. Amém.